Oi, oi! Bora seguir tomando o nosso cafezinho e falando um pouco sobre a vida. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como foi a minha experiência, um pouco dela, né? Porque aconteceram tantas coisas que é difícil colocar tudo em um vídeo só. Mas compartilhar com vocês um pouco de como que foi o meu processo de chegar a realizar este sonho que era viajar. Eu queria muito conhecer a Europa, ainda quero conhecer vários outros lugares, porque obviamente não conheci muitos, mas eu tinha sempre um receio. Como que eu vou fazer? Porque eu não tenho um namorado, né, um marido, um companheiro para viajar comigo. Nunca conseguia conciliar a agenda das minhas amigas para a gente poder tirar férias juntos e ter ali a mesma intenção de viagem, a mesma disponibilidade financeira e disposição também, né, para poder fazer a viagem. E acaba que com isso, por anos e anos, eu desistia desse sonho. Eu deixava ele na gaveta, não pensava muito, porque me fazia sofrer não realizá-lo, e por isso vivia anos sem fazer o que eu gostaria de fazer. É claro que existiam outros motivos e motivos meus pessoais, né? E às vezes a questão financeira sempre pesava também, mas eu sabia que se eu me controlasse, se eu organizasse as minhas contas, eu iria conseguir realizar. E eu sempre dei a desculpa de não ter companhia para fazer isso. Mas ao mesmo tempo que eu dava essa desculpa, eu também refletia, mas por que eu não vou? Por que eu simplesmente não faço? Então eu comecei a pesquisar, né, outras pessoas, né, até youtubers que fazem viagens sozinhas e que dá muito certo. E como que eu poderia chegar na realização desse sonho também. Existe, claro, uma outra história por trás, existe até testemunhos de Deus na minha vida mesmo, palavras de Deus na minha vida que me fez tomar essa iniciativa com mais segurança. Mas aí fica para um outro vídeo que eu posso contar para vocês melhor sobre esse testemunho. Mas o fato é que, mesmo com medo, e muito medo, muita insegurança, porque como vocês viram aí no nome do vídeo, eu não sei falar inglês, eu não sou fluente no inglês, falo muito pouco, assim, frases prontas que eu sei, eu entendo algumas coisas, até muito mais do que eu tenho vocabulário para falar. Então, isso me ajudou, claro, mas como eu não conseguia falar, eu não conseguia me comunicar, porque comunicação, né, é uma via de mão dupla, eu falo, você fala. E acaba que eu não tinha essa facilidade, não tenho essa facilidade. Por isso, eu tive muitos perrengues, né? Os ditos perrengues chiques, que eu particularmente, na hora que a gente tá vivendo o perrengue, gente, não é chique não, a gente fica bem travada e sofre. Mas se desafiar, fazer acontecer aquilo que tá no seu coração, aquilo que é sonho da sua vida, independe das dificuldades, você fica feliz, né? Você fica satisfeita. E foi o que aconteceu. Então, eu dei meus pulos, enfrentei esse medo, coloquei ali o pé antes de ver o chão e fechei o intercâmbio. Eu fui para a Inglaterra, conheci a Escócia e conheci Paris. Eu tirei 20 dias de férias no meu trabalho e eu me organizei para ficar 2 semanas na Inglaterra, que era o tempo que eu ia fazer ali de intercâmbio. Eu ia passar só um final de semana na Escócia e depois eu ia para Paris e ia ficar 5 dias lá e retornaria para Madrid, que foi a porta de entrada para mim na Europa. Então eu cheguei por Madrid e voltei por Madrid. Então, depois que eu fechei esse intercâmbio, era como se assim, agora já foi. Já foi, eu já gastei o dinheiro da entrada, não tem como voltar atrás, eu não posso perder esse dinheiro. E aí, com isso, eu comecei a programar, comecei a planejar de fato, fazer roteiro, ver o que eu ia fazer, orar muito sobre, né, para que Deus fosse comigo, para que Ele continuasse me direcionando. Ele quem escolheu a Inglaterra. E por mais que eu sempre quisesse conhecer, não era sonho, não era algo que estava sempre na minha cabeça. Mas eu queria muito conhecer, até por várias coisas que eu gosto que foram feitas na Inglaterra. Mas ele me despertou esse desejo por causa da história da igreja, né? Que lá é basicamente o berço da história da igreja. E aí eu fui,
fui planejando, fui orando, fui vivendo esse processo. Tive altos e baixos, tive momentos em que eu falei, cara, o que que eu tô fazendo? Como é que vai ser isso? Eu não tô conseguindo destravar o inglês. Então eu fiquei com muito medo de não dar certo, de eu simplesmente ser deportada. Porque de tudo, eu não sei se com você é assim, mas acaba que a gente fica com muito medo da imigração, né? Porque você vai passar por um lugar que pode simplesmente dizer, não, você não vai entrar aqui nesse país, volta pro seu. E tudo ser jogado por terra, né? Então eu tinha muito medo, principalmente da temível imigração da Inglaterra, do Reino Unido, né? Não sei se vocês sabem, mas é realmente uma das imigrações mais difíceis de você passar. Você pode ter tudo ali lindamente perfeito, programado, e eles simplesmente voltam para trás. Mas eu tinha a palavra de Deus, então eu sabia que eu ia entrar, eu tinha essa confiança que eu ia entrar, mas de toda forma eu ia ter que enfrentar esse momento, né? Então vinha muito medo assim no meu coração durante 8 meses que eu me organizei com relação a fazer essa viagem. Mas eu fui na fé, eu fui com o que eu tinha, Deus me trouxe várias possibilidades, eu consegui aquilo que eu precisava. Na semana, gente, eu tava super ansiosa, não dormia direito, minhas malas estavam prontas há 15 dias já. E, e eu tava com medo, claro, muito, muito medo, porque eu tava sozinha, não tinha ninguém para dividir aquela dor, aquele medo e aquela situação, aqueles momentos vividos ao vivo, né? Eu compartilhei muita coisa no meu Instagram, ficou assim, praticamente as pessoas viajando junto comigo. Depois eu posso colocar alguns trechos, alguns stories aqui, algumas fotos também em outro vídeo, para que vocês vejam como tudo aconteceu, como foi. E eu contei vários perrengues também nesses stories. Mas o fato é que já estava comprado, já estava pago, eu já tinha feito todo o roteiro, já tinha conseguido pagar ali as hospedagens, os voos ou transportes, né, internos, porque eu peguei trem, peguei ônibus, peguei low cost, fiz tudo que eu podia para economizar e também para conhecer lugares ali que estavam tão pertos, né? Então eu não queria só ir e vir da Inglaterra. E aí chegou o grande dia, com a mão suando, com um receio gigante, fui pro aeroporto, esperei por horas e horas, porque eu passei a noite inteira no aeroporto de Guarulhos, porque eu não queria correr o risco de perder o voo que aconteceria na manhã seguinte, né? Como eu sou de BH, eu tive que ir de BH para São Paulo e esperar lá no aeroporto para chegar o grande momento do embarque no voo internacional que me levaria para Madrid. E tudo ocorreu bem, tudo aconteceu como deveria acontecer. Eu peguei o voo tranquilamente, tive um voo muito de boa, foi o dia inteiro viajando, então é um pouco desafiador você ficar dentro de um avião sentado, sem muito o que fazer. Mas me reinventei, consegui ali usar o tempo, dormi bastante, porque eu consigo, então isso é muito bom pra mim. E cheguei em Madrid. Meu Deus, e aí todos os perrengues começaram. Mas uma coisa que eu sempre digo para quem me pergunta como foi a viagem, os perrengues eles vão acontecer de toda forma, você estando acompanhado ou não. Claro que estar acompanhada, eu começo a perceber que pode ser mais leve. Você pode estar assim menos tenso, porque não só depende de você, tem outra cabeça ali pensante, outra pessoa dividindo a dor. Mas eu cheguei de madrugada, né? Eu cheguei era acho que 20 para 1 da manhã lá em Madrid. O aeroporto estava basicamente vazio, né? Porque não é de grande movimento esse horário. E eu precisava me virar. E eu ainda tive assim, a brilhante ideia, só que não, de só ativar a minha internet no aeroporto. Eu tentei em Guarulhos, mas estava dando erro. E como era noite, eu não conseguia falar com ninguém do suporte. Então, quando eu cheguei lá, eu não tinha internet para ativar a internet. Olha que louco, né? Você precisa de internet para ativar o eSIM. E aí eu tive que me conectar na internet do aeroporto. Com muito custo eu consegui entender, consegui encontrar. Mas nisso eu já tava ficando desesperada, porque o tempo tava passando, eu muito, muito cansada, doida pra tomar um banho e deitar. E lá vivendo esse rolê. E, obviamente, né, não é porque é espanhol que a gente super consegue se comunicar. A gente até entende bastante coisa, e eu creio que eles entendam a gente também, mas não existe muito uma boa vontade de se comunicar num portunhol. Então, com muito custo, Deus me colocou ali um senhorzinho, um anjinho que trabalha lá no aeroporto, e ele mesmo abriu o celular dele, colocou no Google Maps o endereço que eu queria, para que eu visse o caminho,
Mas assim, gente, era de madrugada. E por mais que você saiba, Cássia, é Europa é mais seguro, tá tudo certo. Eu ainda assim tenho a mente do brasileiro, né? Eu não posso andar como uma mulher sozinha com mala de madrugada na rua e ainda uma rua que eu não conheço. Por fim, eu até consegui ativar o eSIM, então eu tava com internet, eu consegui jogar ali o endereço, né, do hostel que eu peguei para passar aquela noite, mas eu tava nervosa, então, gente, eu não conseguia sair do aeroporto. O aeroporto, que é uma linha reta, virou um labirinto. Eu simplesmente não conseguia sair do aeroporto. E o metrô fechado, tá? O metrô já tinha fechado, então ou eu iria a pé ou teria que gastar rios de dinheiro com táxi. Dava para pegar Uber? Dava. Só que eu não tava conseguindo sair do aeroporto para ir pro ponto de Uber. Olha que loucura. A gente fica meio cega também, né? Quando a gente tá com medo, inseguro. Mas, enfim, cheguei num ponto de táxi e eu falei, meu Deus, eu vou precisar pedir ajuda, né? E eu tentei pedir ajuda para eles para eu pegar um Uber. Enfim, a gente se enfrenta ali os medos também e os desconfortos. Mas então, eu consegui conversar com uma mulher muito porcamente, vamos dizer assim, porque de fato ela não tava me entendendo, ela não tava respondendo coisa com coisa. E aí no fim, gente, tão cansado que eu tava, arrastando mala com uma mochila super pesada, entrei dentro de um táxi. Falei, moço, só me leva nesse lugar aqui, por favor. E aí morri em 33 euros no táxi. E era dentro do mesmo bairro do aeroporto, tá? Porque eu peguei um hostel perto, porque eu sabia que eu só precisava chegar rápido para poder tomar um banho e dormir. E no outro dia eu já ia sair do hostel, porque eu ia pegar o voo à noite para Londres. Então eu não ia ficar lá. Então peguei esse bairro mesmo, que é eu não sei se fala Barraras ou Bajaras, mas escreve assim, que é do aeroporto. Super pertinho, gente, não demorou nem 10 minutos, mas foi 33 euros. Mas enfim, cheguei viva, sã e mais satisfeito para tomar meu banho e dormir, descansar um pouco. Consegui um cara que fala o português no hostel, então foi ótimo, o check-in foi tranquilo. Cheguei, tomei meu banho, deitei, demorei um pouco para dormir porque eu tava com a cabeça a milhão. E sem contar aqui no fuso doido, né? Porque aqui no Brasil era, eu acho que 8 horas da noite. Então custei a dormir, mas dormi e acordei no outro dia bem cedinho, porque eu queria curtir um pouquinho, queria passear, porque eu só ia 9h40, 45 da noite para Londres, né? Então dava para eu curtir, aproveitar, conhecer bastante coisa até. Mas aí veio de novo problemas com a comunicação e às vezes com a falta de vontade também, né? De boa vontade. O cara que tava na recepção do hostel não foi muito amigável em ficar guardando a mala pra mim. Eu pedi pra ele ficar até às 5 da tarde e ele entendeu por 5 horas e não quis muito render o assunto. Então eu deixei as malas lá até por volta de 1 hora e fui passear no bairro mesmo, que já foi uma delícia, um bairro super gostoso, super cara já da Europa, então já estava me sentindo na Europa. Então aproveitei ali um pouquinho. O ruim foi que depois que eu peguei a mala, não dava pra eu ficar andando pra lá e pra cá, né? E aí também tem um pouco assim, a insegurança que você tá de viver aquilo tudo novo, faz com que você acabe não encarando as possibilidades que você já sabe que tem. Porque eu já sabia, por exemplo, que tinha vários lockers no centro de Madrid. Então, se eu tivesse pegado o metrô, que era inclusive pertinho do hostel, e ido para um desses lockers, eu deixava a minha mala lá e ia passear, que foi o que eu fiz no último dia, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu fiz isso. Mas tudo bem, era experiência. Fui pro aeroporto mesmo, fiquei lá a tarde inteira e até a noite para poder pegar o meu voo. Mas deu tudo certo, consegui passar por esse período, pela imigração de novo. Ah, inclusive, sobre a imigração de Madrid, gente, ele nem olhou na minha cara. O homem simplesmente não olhou na minha cara, só carimbou e me deixou passar. Não sei se ele estava muito cansado por trabalhar de madrugada ou se de fato é mais tranquilo assim. Eu acredito que seja mais tranquilo, sabe? Esses países assim da Europa, porque Paris foi assim também. Mas passei de novo, deu tudo certo, fiquei esperando ali o voo. Peguei o meu voo, foi super tranquilo, cheguei.
Cheguei na Inglaterra, né? Não cheguei em Londres, porque eu cheguei numa cidadezinha próxima. Eu não peguei um voo direto para Londres, porque os low cost são mais fáceis de chegar em aeroporto menor, né? Então é no interior. E aí que veio o medo, porque de novo era noite. Cheguei lá, já era umas 11 da noite. Eu tô um pouco confusa, mas eu acho que era isso, umas 11, 11 e pouca da noite, ou antes. Enfim, cheguei, era noite, por mais claro que estivesse, né? Porque eu fui na primavera, final da primavera pro verão, então tava claríssimo ainda o dia. Mas desci no aeroporto, super pequenininho, já super feliz, mas com muito medo da imigração. E aí fui, meu Deus, como é que vai ser? Eu sei que o Senhor me trouxe, eu sei que eu vou entrar nesse lugar, mas como que eu vou me comunicar com esse homem? Porque eu já não sou fluente no inglês, eu entendo ok, porém, o britânico é muito diferente, né, gente? O inglês britânico eu acho muito embolado. Eu falei, meu Deus, como que vai ser? E orando, orando, orando na fila. Fui pro guichê que me chamou, um senhor bravo, com uma cara fechada. Eu, oh, meu Deus. Mas é muito engraçado, porque já é tipo perfil inglês, assim. Você já identifica que você chegou na Inglaterra. E aí, eu não consegui me comunicar com o cara, gente. Ele não entendia direito o que eu falava, eu não entendi o que ele falava pra eu responder. Eu sei que a gente ficou ali eu acho que uns 7 minutos de muito desespero, porque eu já tava quase chorando e eu só falando com ele que eu tinha ido estudar, né? I am go study, eu vou estudar, e é isso, me deixa passar. Já tava mostrando ali os documentos, porque eu imprimi tudo, todo o roteiro, eu imprimi todas as hospedagens, voos, o trem, tudo. Imprimi porque por segurança, fiz um dossiê da viagem e mostrando pra ele, só que ele não pegava, ele não queria saber, ele só tava com o meu passaporte querendo e perguntando, e eu brinco que parece que ele tinha um ovo dentro da boca, porque eu realmente não conseguia entender. Mas enfim, no fim das contas eu entendi uma pergunta que ele fez, porque outra pessoa do lado fez a mesma pergunta, e o cara do guichê do lado tava muito mais fluido o inglês dele, eu consegui entender, e aí eu respondi. Eu acho que chegou uma hora também que ele já perdeu a paciência comigo, e como eu tava indo estudar, eu acho que deu esse ponto positivo pra ele me liberar, sabe? E Deus, claro, porque eu sabia que ele ia me liberar de todo jeito, mesmo com aquele sofrimento tudo. Então carimbou meu passaporte, me entregou e aí foi um alívio. Um alívio, eu entrei na Inglaterra. Mas aí vieram outros perrengues. Porque o aeroporto estava vazio, era um aeroporto pequeno. Eu já tinha pesquisado tudo. Eu sabia que tinha trem e ônibus como opção para ir para Londres. Eu queria ir de trem, porque eu queria já viver essa experiência, né? Porque é muito diferente, a gente não tem trem aqui no Brasil. Trem bons que ligam tudo quanto é canto da cidade, do estado, do país. E lá tem, né? Então eu queria ir de trem. Mas assim, não foi difícil eu achar o lugar do trem, tinha os autos atendimentos que não eram difíceis de achar. E aí, mais uma vez, a ansiedade que cega, aquela empolgação toda que não me fez prestar atenção. E eu peguei o ticket errado. Comprei o ticket errado, que ao invés de ir para Londres, em uma estação que tinha um nome com H, não me lembro já mais qual, eu peguei de uma cidadezinha próxima ali mesmo do aeroporto com H também. Falta de atenção, não conferi ali nas minhas anotações, comprei errado. Mas o Espírito Santo que está em nós, ele me trouxe um insight, assim, um pensamento, tipo assim, confere se é isso mesmo, se você tá certa mesmo. E depois eu até encontrei um casal de brasileiros que estava indo para Londres também, a gente meio que conversei com eles, porque eu ouvi eles falando português, e eles pegaram o trem certo. E eles ainda falaram assim, eu acho que o seu é esse aqui também. O cara até saiu, assim, do trem, assim. Eu acho que é esse mesmo, o seu também. Só que eu não tinha comprado ticket para aquele, eu não podia entrar nele, né? E aí eles foram embora e eu fui pesquisar e de fato eu tinha comprado errado. E aí era o rolê. Será que eu consigo trocar? E eu até perguntei ao ChatGPT se eu conseguiria trocar um ticket por outro, pagando a diferença. E ele falou que não, que provavelmente eu não conseguiria, que eu poderia tentar, mas que eu não conseguiria, que era para eu guardar aquele de lembrança. Obrigado, chat. E se eu guardei ele de lembrança de fato. Mas procurei um guardinha, coloquei no Google Tradutor que eu precisava, porque eu já tava tão nervosa que nem tentar eu conseguiria tentar falar. Ele leu, e aí é muito louco, né, gente? Porque a pessoa, ela sabe que você não sabe falar inglês e que você não entende o que ela tá falando, porque você tá ali mostrando o Google Tradutor pra ela. E ainda assim ele começou a falar.
Eu falei, ok, beleza. Entendi algumas coisas, ele tinha mandado eu subir pro guichê e tentar trocar lá. Cheguei no andar de cima, encontrei lá 2 estandes e um era muito parecido com o trem, assim, a logo, muito parecido. E eu achei que fosse ali, mas aí o rapaz falou que não era, e que eu tinha que descer. Eu falei assim, ai, moço, não vou descer, chega. Já tava chorando, tava já nervosa, não sabia o que fazer, já pensando assim, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? Eu não sei falar a língua desse povo, eles não sabem falar a minha língua, como é que a gente vai se comunicar? Mas aí respirei fundo e resolvi de ônibus, porque tinha lá o guichê do ônibus e era o ClickBus, então a gente já meio que conhece, né? Eu já tinha pesquisado lá também. Mostrei para a moça também o Google Tradutor e ela foi me apontou para os destinos. Eu reconheci o que eu precisava e comprei o ticket. Achei o lugar que os ônibus saíam, também com a ajuda de uma moça que eu acho que ficou com dó de mim, da minha cara inchada e vermelha. E aí cheguei, peguei o ônibus. Quando eu entrei no ônibus, gente, sabe aquele alívio? Pronto, estou segura agora, estou onde eu deveria e vou chegar onde eu preciso. E aí eu comecei a rir tanto, me deu uma crise gigante de riso. O ônibus fica super escuro, né? Eles apagam a luz e uma música altíssima. Então eu até tentei gravar esse momento porque precisava dessa recordação, mas não deu muito certo. Mas eu ri muito, eu tava aliviada, graças a Deus. E aí, por volta, assim, de 1h30, 2 horas, chegamos em Londres. E nesse dia tava muito frio, tava chovendo. E eu falei, cara, eu não quero mais transporte, não. Eu vou é a pé. Já que eu já tô em Londres, eu vou a pé. Coloquei lá no Google Maps o endereço e cheguei no hostel. Em 30 minutinhos cheguei no hostel que eu tinha feito reserva para aquela noite também, porque eu só poderia entrar na residência estudantil no outro dia de tarde, né? Então, fiz, aí deu tudo certo, era madrugada, tava vazio. O cara entendeu que eu também não me comunicava muito bem. E hostel, eles são mais amigáveis, eles recebem gente do mundo inteiro, né? Então, fez meu check-in, consegui entender ali o que eu precisava fazer para chegar no quarto. Entrei, tomei o meu banho e aí eu descansei, gente. Descansei. Essa noite foi ótimo. Consegui descansar, relaxar, dormir bem. E no outro dia acordei, tomei meu banho, me arrumei. Já fiz o meu check-out, porque eu queria andar, passear bastante até o fim do dia. Então não ia estar lá, né, no hostel a tempo de fazer o check-out, que se eu não me engano era às 10, 11 horas. E lá dentro mesmo, isso também eu já tinha visto, já tinha pesquisado, tem um locker. Então eu deixei minhas malas lá no locker e fui passear. E aí eu paguei a diária dele e fui passear, e aí foi quando eu conheci os pontos turísticos, quando eu vi de fato que eu estava em Londres, me emocionei muito. Também compartilhei bastante coisa sobre esses momentos no Instagram, posso trazer para cá depois os registros. E venci esse primeiro momento que de fato é muito difícil. E da experiência que eu tive de viajar sozinha, o que eu posso dizer, e viajar sozinha sem saber a língua do local, né, dos nativos, é, é desafiador, é muito difícil. O transporte em si, de um lugar para outro, pode ser mais desafiador, mas o fato é que é totalmente possível. Você tem muita placa, muita sinalização, você consegue se virar sozinho, porque realmente são países estruturados, preparados para receber visitantes, então você se vira. E depois que eu já estava em Londres, esses 15 dias foi super tranquilo, porque tudo era muito fácil de compreender, o transporte funcionava muito bem o tempo todo, tanto comprar, lá o metrô ele funciona com cartão mesmo, você passa seu cartão de débito ali e ele já te libera na catraca, então você não tem que ficar comprando tickets. É só importante lembrar que lá você precisa passar o cartão na entrada e passar o cartão na saída também. Não debita 2 vezes, mas você precisa passar para eles verem que você entrou e você saiu, né? Mas você vai entendendo, você consegue pesquisar várias coisas na internet. Hoje o ChatGPT facilita demais esse processo, então dá muito certo. E eu tive sim dificuldades na comunicação, mas o fato é que você está em um lugar que você não conhece, que ninguém te conhece. Então você fica mais corajosa mesmo, com menos vergonha. Em alguns momentos eu fiquei com mais, não fiz tudo que eu de repente gostaria de fazer, sabe? Eu não entrei em todos os restaurantes, lanchonetes que eu gostaria de entrar, por ter ali um pouco de receio, de medo, de vergonha mesmo de falar.
Mas se você não tem vergonha, você tira de letra. Você faz mímica, você mostra o Google Tradutor. Os comércios, principalmente, né, eles estão preparados para o turista e para o turista que não fala a língua também. E sem contar que ele quer te vender. Então, ele vai ser muito mais amigável com você, sabe? Então, o fato é, vai sem medo. Não espera ter alguém para poder fazer essa viagem com você. Se é a realização de um sonho, vai realizar seu sonho, sabe? Para de perder tempo. A gente não sabe do dia de amanhã, se você vai ter saúde, se você vai ter disponibilidade, se você vai ter dinheiro. Eu sempre esperei guardar o dinheiro para fazer a viagem. Isso não deu certo para mim. Se dá para você, então faça seu pé de meia para poder fazer sua viagem, mas eu preferi fazer a dívida, comprar a viagem e pagar, porque funcionou assim para mim. E vai encarar, você vai conhecer pessoas, brasileiras tem em tudo quanto é lugar, então se você tiver interesse de fazer amizades com brasileiro que de repente dê aquela segurança de passar por aqueles momentos, você vai encontrar. E se você não encontrar, vai sozinho. Eu curti tantas coisas sozinhas, em Paris mesmo eu não conheci ninguém. Eu ia em todos os lugares. E por que Paris também não é a língua nativa o inglês, mesmo que a língua internacional seja, você encontra muitas placas em inglês, pessoas até que falam, que arranham alguma coisa, principalmente naquele vocabulário turístico, mas a língua é francesa, né? Então, se você não sabe, pode ter certeza que a maioria dos turistas também não sabem. Então, vai sem medo, enfrenta a sua vergonha. O fato é que, independente se você passar por essas vergonhas, e você até voltar, eu voltei com o sentimento de, meu Deus, eu preciso correr para aprender sim esse inglês a todo custo. E até francês eu fiquei super apaixonada querendo aprender também. É importante, eu acho que faz diferença? Faz. Eu não consegui me conectar com as pessoas como eu gostaria, fazer amizades internacionais por não conseguir falar. Então, isso para mim foi uma questão. Mas eu curti muito, eu aprendi várias coisas, eu conheci muitos lugares. Gente, tudo é novo, tudo é lindo, tudo é incrível. Só vai, só vai, só vai. Para de pensar muito, porque se você pensa muito, você não vai conseguir. Você não vai conseguir sair do lugar, porque de fato você vai se paralisar com medo, porque a tendência é que a gente acabe se tornando pessimista, né? Você só vai pensar assim, não, mas se acontecer alguma coisa comigo, não, mas eu não vou conseguir nem me comunicar, como é que eu vou estar num lugar que eu não me comunico? Gente, eu me senti super segura, não tive nenhum problema com relação a estar sozinha e ser mulher, tá? Pode ficar tranquilo, claro, sempre atento, não conversar assim aleatoriamente com qualquer pessoa em qualquer lugar. Tem ali a responsabilidade, mas eu acho que nós brasileiros a gente já tem uma tendência a ter esse medo, né? A gente já tem uma tendência porque a gente vive isso no nosso próprio país, no nosso cotidiano. Mas eu realmente me senti muito segura em todos os lugares que eu fui. E foi incrível, foi maravilhoso. Eu faria tudo de novo. Se precisasse da mesma forma, faria da mesma forma. Agora eu quero sim fazer outras viagens sempre, se possível, porque agora eu destravei e quero fazer bastante viagem quanto eu puder, de diferentes formas, né? Eu aprendi com aquilo que eu vivi e quero fazer de outras formas para experienciar também e de repente aquilo que deu certo replicar e aquilo que não deu eu modificar. E é assim que a gente vive com as nossas experiências. Então, se você gostou desse vídeo, gostou de eu ter compartilhado com você como que foi pra mim, isso é só um pouquinho, citei poucas coisas, teria muitas outras para comentar. Se você gostou, comenta aqui, se você quer que eu continue trazendo esse conteúdo, contando como que foi a minha experiência. Fazer vídeos separados sobre cada um dos lugares, trazendo os stories que eu comentei com vocês, que eu fiz bastante, alguns vídeos que eu fiz também, fotos, para que vocês vivenciem um pouquinho do que foi isso e tomem coragem de fazer também. Porque se eu fiz, pode ter certeza que você pode fazer e pode ser incrível. Curte o vídeo para apoiar o canal, para mostrar para o YouTube que ele é relevante, que é um tema que vocês gostaram e que a plataforma pode compartilhar para outras pessoas. E se inscrevam no canal para vocês acompanhar os próximos vídeos. Tem vários vídeos aqui também que vocês podem maratonar e conhecer um pouquinho sobre mim, sobre aquilo que tenho dentro de mim, experiências, pensamentos, reflexões. E é isso, vambora! E eu quero saber se você já viveu também uma experiência como essa, se você tem vontade de fazer uma viagem sozinha e se agora você tá motivada a fazer, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!